Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre medição de tensão e de corrente elétrica. A tensão, que é a unidade medida em volts, né? E a corrente elétrica, que é a unidade medida em amperes, por isso o Azinho aqui, tá? E o V aqui de volt. A medição de tensão é em paralelo, a gente diz que é uma medição em paralelo. E a medição da corrente elétrica é uma medição em série, tá bom? Eu fiz esse desenho aqui só para quem não compreende, poder ter uma facilidade de compreender, assim eu espero. Quem já compreende, beleza, não tem problema, tá? E aí, pessoal, eu quero agora que vocês se lembrem de quando eu falei que quando o homem não conhecia o formato do átomo como é hoje em dia, como a gente conhece, ele achava que o fluxo de corrente elétrica era do positivo para o negativo, lembra? E eu até falei para vocês aqui que é o sentido convencional esse, né? É o convencional, porque o real a gente sabe que é do negativo para o positivo. Mas por que eu quero que vocês lembrem disso? Porque quando você for fazer uma medição de tensão no carro, você vai achar assim 12 volts, 5 volts, às vezes até numa literatura técnica. E toda vez que estiver se relacionando uma tensão acima de 0 volts, ele está se relacionando ao positivo, tá? Ele está se relacionando ao mais aqui, ó, tá? E toda vez que ele estiver se relacionando a 0 volts, ou então massa, ou então terra. Por que terra? Lembra que eu falei que na natureza tudo tende ao equilíbrio? Quando você está descalço, que você pega num fio pelado que está passando energia, você pega um choque, né? Porque você está descalço. Então a corrente ela tende a ir para a terra, né? Então é por isso aqui essa referência, terra. Você vai ouvir falar muito assim, no meio da reparação automotiva. Ah, esse aqui é o terra, ou então é o massa. Por que massa? Porque lá no carro, o negativo da bateria, o menos lá que tem na bateria, você vai ver que o fio dele vai direto para a carcaça do carro. Então aquela lataria do carro ali, a parte metálica ela é toda negativa, tá? E aí esse negativo, lá no carro, toda vez que se vai se referir a ele, se refere da seguinte forma, ó, 0 volts, ou massa, ou terra, ou negativo. Na literatura ele vem com esse símbolozinho aqui, ó, tá bom? É só para você compreender. E por que eu tô falando para você lembrar do sentido convencional? Porque você pode pensar assim, poxa, como é que aqui é 12 volts, o potencial é maior, sendo que o negativo é que é o cara que tem mais elétrons livres, e como é que esse negativo é que é o 0 volt? Aí você pode se perguntar, né? É por causa dessa situação do sentido convencional, tá? Então, se convenciona aqui que aqui o potencial ele é maior, ele é acima de 0. E aqui no caso negativo o potencial é 0, tá bom? Pelo menos eu compreendo assim, para mim é fácil, tá? Eu não me perco nisso, aí é de boa, tranquilo, só para você compreender, tá bom? E vamos lá a medição. A medição em paralelo é uma medição que ela não vai interferir em nada no circuito. Você vê aqui, ó, que o circuito está aqui. E o multímetro, aqui é como se fossem as ponteiras do multímetro, né? Aí aqui, as ponteiras dele aqui, eu fiz tipo uma mão, como se estivesse comparando esse ponto aqui com esse aqui. Como se ele estivesse dizendo assim, poxa, esse ponto aqui está maior do que esse aqui, tantos volts, tá? Então é só para você compreender, sempre que você vai medir tensão, você não vai só com uma ponteira e vai medir, não. Sempre você vai medir em relação a algum ponto. Por isso que se diz assim, ó, o sinal de um sensor tal, ele é 12 volts em relação ao massa, em relação ao terra, tá bom? Então toda vez que você for medir uma tensão, você tem que utilizar dois pontos de comparação, tá? Que sempre um vai ter uma diferença de potencial em relação ao outro, tá? Geralmente lá no multímetro vai ter as ponteiras, uma vai ser preta, uma vai ser vermelha, indicando assim, ó, sempre o vermelho. Geralmente, né, não vou nem dizer sempre, né, porque vai que... Mas geralmente, o vermelho no meio automotivo ele é o positivo e o preto é o negativo, tá? Tá bom? Por que eu estou dizendo geralmente? Porque pode ser que você encontre, que às vezes a gente encontra umas coisas aí que o pessoal faz diferente, eu acho que não sei nem porquê. Mas enfim, geralmente o vermelho é positivo e o preto é negativo. Então aí você se lembra da maneira como é uma ligação em paralelo. Uma ligação em paralelo é essa aqui, ó, o multímetrozinho comparando. Opa, esse ponto aqui, ele tem mais potencial do que esse aqui, ó. Esse aqui tem menos potencial, esse aqui tem mais.
tá? Isso aqui é como se fosse você medindo uma peça. Você não vai quebrar a peça para medir, ela não vai fazer nada. A peça tá no lugar dela, você vai só com sua mãozinha lá e compara. Opa, esse tamanho aqui tá menor do que esse, entendeu? Você não causa alteração nenhuma no circuito. Essa é a medição em paralelo.